Olá a todos, meu nome é Gustavo Rocha, sou professor de infectologia da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto mais polêmico que está acontecendo hoje em dia, que é o uso, a indicação do teste rápido sorológico de forma disseminada. Isso está sendo usado muito nas empresas, entre profissionais de saúde, enfim, com vários debates sobre isso, tentar explicar um pouquinho de forma aí mais didática por que a gente não deve fazer esse teste rápido de forma disseminada, certo? Então, é uma aula aí com exercício, uma coisa um pouco mais didática, mas só para a gente entender essas indicações, tá bom? Então, hoje nós temos disponível aí mais ou menos, dependendo da localização, esses três tipos de teste. Nós temos o teste que é a detecção do material genético, que é o PCR, que a gente fala, que foi feito um suave da secreção na cavidade nasal, na garganta, e faz um teste molecular. Bem demorado alguns dias para sair esse resultado. Teste de detecção de anticorpos, imunoglobulina M e G, é esse que nós vamos focar essa aula hoje. Ele pode ser feito de forma convencional, mas nós vamos falar nós estamos falando mais do teste rápido que está sendo usado. Tem também detecção de antígeno, que é um pouquinho diferente de anticorpo, ele é um exame direto também. Também é feito um suave, também de forma de teste rápido, está chegando aí alguns laboratórios. Uma evolução desses testes ao longo dos dias de infecção, a pessoa exposta nos primeiros dias, 3, 4 dias, tem um pico aí de detecção de vírus, é a melhor fase para fazer o teste molecular, o PCR, e assim como o teste de detecção de antígeno. Reparem que depois de alguns dias só que os anticorpos começam a subir, essa curva vermelha aqui. Então ele não deve ser feito, o teste de detecção de anticorpos, teste rápido, não deve ser feito nos primeiros dias, na primeira semana, só a partir da segunda semana, como já é recomendado. Esse teste recolhe uma amostra de sangue e aplica na plaquinha lá no cassete, e ele vai detectar, quando ele der 2 bandas, ele é positivo, uma banda só, ele é negativo. A gente precisa saber interpretar esse exame, que é a grande questão aqui hoje. Se ele é positivo, ele é verdadeiro ou falso positivo? Da mesma forma, se ele é negativo, ele é verdadeiro ou falso negativo? O que retrata esse resultado? Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Conceitos de todo exame laboratorial: sensibilidade e especificidade. Dentre as pessoas que têm a doença, quantos têm exame positivo, isso é sensibilidade, e a especificidade, dentre as pessoas não doentes, quantos de fato têm exame negativo. Conceitos próprios do teste. Agora, mais do que isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre o valor de predição. O valor preditivo positivo é dentre as pessoas com exame positivo, quantas de fato estão doentes. E o valor preditivo negativo, forma semelhante, dentre aqueles com exame negativo, quantas de fato não estão doentes. Além da sensibilidade e especificidade, a prevalência da doença vai impactar, então, no valor de predição. Depende também da prevalência. O que é a prevalência? É o número de pessoas infectadas dividido com o número total, da população total. Qual que é a prevalência de Covid no Brasil? É óbvio que ela está evoluindo, está aumentando dia a dia. O estudo EpiCovid mostra de 1,4%. 90 cidades grandes, não retrata de fato o Brasil inteiro, mas é o dado que a gente tem aí mais ou menos. Isso vai evoluindo ao longo do tempo, precisa fazer estudos sequenciais. Bom, vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar um teste rápido que tenha sensibilidade de 90% e especificidade de 99%. Numa população cuja prevalência é de 1%, uma prevalência baixa, que é mais ou menos o que nós temos hoje, um retrato aí da comunidade. Pegando uma amostra de 200 mil pessoas, 10%, a sensibilidade de 90%, prevalência de 1%, de 200 mil, 2 mil estão infectadas, 1% dessa população.
Jogando essa sensibilidade, dessas 2.000, 90% tem exame positivo, 1.800. E 198.000 pessoas não doentes, 99% não estão doentes, 196.020. Com teste rápido negativo, né? Então isso é sensibilidade e especificidade. Bom, então nós temos uma população de 200.000 pessoas, que 2.000 estão de fato doentes e 3.780 têm exame positivo. Se a gente for jogar as proporções das linhas, então nós vamos ter os valores preditivos. O que é o valor preditivo positivo? Entre os 3.780 pessoas, indivíduos com exame positivo, 1.800 de fato estão doentes, ou seja, 47,6%. Reparem que eu tenho mais falso positivo do que verdadeiro positivo nessa situação, com prevalência de 1%. Da mesma forma, entre aqueles que têm exame negativo, 99,9% vão ter, então, de fato, não vão ter a doença, né? Alto valor preditivo negativo com uma prevalência baixa. Bom, se a gente for pensar como uma população específica que hoje a prevalência é maior, vamos pôr aí 5%, bem maior, 5 vezes maior, né? Por exemplo, não sei, profissionais de saúde que estão em contato direto, que trabalham no hospital, por exemplo. Se a gente for jogar os mesmos números de sensibilidade e especificidade, mas considerando uma prevalência de 5%, ou seja, de 200.000 pessoas, 10.000 estariam doentes, né, infectadas, e 10.900 teriam exame positivo. Se a gente for jogar nessa lógica, o que nós vamos ter? Valor preditivo positivo de 82,6%, de 10.900 pessoas com exame positivo, 9.000 de fato estão doentes. Melhora bastante, né? Mas ainda com uma proporção de 17% de falso positivo. E dos 189.100 indivíduos com exame negativo, 188.100 de fato não estão doentes, 99,5% de valor preditivo negativo. Então o que a gente vê? Com o aumento da prevalência, o valor preditivo positivo aumenta e o valor preditivo negativo diminui. Então, pensando em 1%, uma realidade mais próxima à nossa atual, nós temos valor preditivo positivo menor do que 50% e valor preditivo negativo quase 100%. Se eu vou pensar uma prevalência bem maior aí de 5%, nós vamos ter valor preditivo positivo de 82%, 83% e valor preditivo negativo de quase 100% também. Bom, por outro lado, se o exame for negativo, então, como nós vimos aí na simulação, provavelmente é um verdadeiro negativo, mas existe um conceito de janela imunológica, que é o quê? Esse exame ele pode demorar mais do que 15 dias, inclusive, para ficar positivo. Então, se ele for feito aí no 8º e 10º dia, 8º, 9º, 10º dia e der negativo, eu ainda posso estar em período de janela imunológica. O que é o período de janela imunológica? É entre a infecção até o exame se tornar positivo. O exame sorológico tem isso. Então, o governo recomenda fazer após o 7º dia. Mas um exemplo, esse estudo aqui foi feito lá na China, era um outro tipo de exame, nem era um teste rápido, mas só para explicar o aumento dos anticorpos. Após 17 a 19 dias, que 100% dos indivíduos estavam com exame positivo, indivíduos sabidamente infectados. Significa que com 8, 10 dias, se a gente for jogar aqui 8, 10 dias, essa curva amarelinha aqui, ó, 70, 75% com exame positivo. Ainda tem um percentual significativo, 25%, que depois de 10 dias ainda vão positivar, ainda depois desse período. Então, o teste rápido, o ideal é ele fazer depois, né? Se puder esperar 2 semanas, ainda é melhor, né? Mas é importante entender esse resultado negativo, podendo estar em período de janela imunológica ainda. Bom, e se ele for positivo, nós vamos ter esse conceito, se ele é verdadeiro ou falso. Já discutimos a questão do falso positivo, que é muito comum quando a prevalência é baixa. Agora, e se for verdadeiro positivo? Quer dizer,
eu tenho anticorpo contra coronavírus, se for realmente um verdadeiro positivo. Primeira coisa que eu preciso entender, provavelmente nós não vamos estar transmitindo esse vírus mais, né? O período de transmissibilidade do vírus é mais ou menos 7 dias, tem vários estudos que mostram diferenças. Aqui esse serial interval aqui, que é o generation interval, que é o tempo entre a infecção de um caso índice e a infecção de um contato. 5 dias, 4 dias, alguns estudos aí mostrando um pouco mais ou menos esse período de transmissibilidade, o tempo médio para ocorrer a transmissão, né? Até uns 8, 7, 8 dias. Então, algumas referências eu deixei aqui. Bom, então o que a gente já pode pensar? Se for verdadeiro positivo, muito provavelmente a pessoa já se infectou há mais de 7 dias, né? Porque senão o exame não aparece, ou 10, 14, 30, 60 dias atrás, ou seja, muito provavelmente essa pessoa não está mais transmitindo o vírus, certo? E a imunidade? E aí essa é uma discussão, uma pergunta que não tem resposta ainda. Diante de um resultado positivo, eu estou protegido? Eu posso relaxar um pouco nas medidas de prevenção? A gente não sabe se o vírus, a infecção, leva a uma imunidade temporária ou permanente e se esse anticorpo que aparece, ele é um passaporte da imunidade, né? É um termo que está sendo usado pela OMS e tal. Eu tenho anticorpo, eu já posso circular tranquilamente na comunidade, eu não vou pegar de novo? Essas são perguntas que ainda não têm resposta. Provavelmente confere sim imunidade, a gente não sabe o tempo dessa imunidade, se são meses ou anos ou permanente, mas a gente não pode também adotar uma conduta generalizada porque a gente não tem essa resposta cientificamente. Bom, então, em suma, diante de um resultado sorológico positivo, o que nós precisamos entender? Existe uma probabilidade até alta, dependendo da prevalência, de ser um falso positivo e a pessoa achar que já pegou e não tenha pegado. Se for verdadeiro positivo, muito provavelmente é uma infecção antiga e a gente não sabe o grau de imunidade que essa infecção pode causar. Sendo negativo, provavelmente é um verdadeiro negativo, mas cuidado que pode estar ainda em período de janela imunológica. Por isso que às vezes é importante repetir o teste em ambas as situações. Se eu faço 2 testes, eu posso melhorar a acurácia, né? Diminuir o número de falsos positivos. Se eu tenho 2 testes positivos de laboratórios diferentes, por exemplo, e eu posso também evitar que eu faça um diagnóstico errado, né? De não doente num período de janela imunológica. Diante dessas questões todas, fica a explicação. Por que não devemos fazer teste sorológico em pessoas assintomáticas? Pessoas assintomáticas, qual que é a probabilidade pré-teste dela ter essa infecção, né? Então, a prevalência do coronavírus em pessoas assintomáticas, na comunidade, nas empresas, ela é muito baixa. Ou seja, existe uma alta chance de ser falso positivo se o resultado vier positivo. E sendo verdadeiro positivo, o que você vai fazer com esse resultado? Provavelmente não vai mudar a conduta. É uma infecção prévia, a pessoa tem imunidade ou não contra uma reinfecção, o que isso vai mudar na prática? Nada, né? Resultado negativo, a pessoa continua susceptível, pode vir a pegar, ou essa questão da janela imunológica. Então, diante todas essas possibilidades, a gente entende que não faz sentido ficar fazendo teste sorológico em pessoas assintomáticas. É isso para hoje, muito obrigado. Vamos seguir na luta, vamos continuar enfrentando, vamos ficar em casa. Um abraço, até mais.